Essa rua foi aberta recentemente, recebeu urbanização e se converteu num espaço urbano aberto para a alegria da garotada que anda em bandos por aqui. É também um atalho para quem, como eu, vem da subida da Lavra e pretende voltar ao Parque das Águas. A escuridão que vai lentamente tomando conta da moita de bambus no extremo do parque. Daqui eu vou tomando a rota de costume até o outro lado do parque, para mais um ritual de quietude e introspecção dentro da mata. Um totem, erguido aqui como um marco de não se sabe o que, como uma estela, construção funerária milenar encontrada em países como a Etiópia. O interior da fonte sulfurosa Dr. Souza Lima, o ambiente mais fechado, ecoando o som da água corrente, a atmosfera de frescor que é comum a todas essas fontes. Relembrando as histórias dos muitos negros que ajudaram a construir esse grande estado de Minas Gerais e acabaram sepultados, afogados ou soterrados dentro das construções que eles ajudavam a erguer, formando lendas e fantasmas que povoam a imaginação dos mineiros do interior por gerações e gerações. E, mais um dia, mais um ritual. De tanto pedir a chave, ainda mais em horas completamente fora de esquadro como essa, eu acho mesmo que o funcionário do parque já deve estar pensando que eu sou um fanático religioso. Bom, agora o negócio é voltar. Eu não tenho horário aqui, mas o resto do pessoal todo mundo tem. Hora de fechar, tudo isso. Tarde demais. Agora só me resta pular o muro do outro lado do balneário aqui no Parque das Águas e retornar. O balneário é antigo, a mesma antiguidade de tudo em volta por aqui. Diversas duchas, incluindo a ducha escocesa, banhos de imersão, sauna. Você paga para entrar e reza para não sair. Pô, mas que é aquilo ali? O caminhão da Coca-Cola tocando música do Dead Can Dance? Na volta para Marimbeiro, a estrada escura, oferecendo aquele risco sempre presente de atropelamento. Andar pelo acostamento é complicado, por causa da péssima urbanização do passeio, mas é o único modo de chegar com vida nos dois pontos extremos da cidade que eu utilizo, o Marimbeiro e o centro da cidade. Os instantâneos de momentos que passo aqui, a lua, em plena luz do dia, se recortando contra o céu azul, as abelhas que pretendem fazer daqui a sua indústria, os pássaros, dando uma chance ao fotógrafo ruim daqui, a primavera da casa onde eu fico, o grande ipê amarelo da casa lá de dentro da colina, que floresce em julho, justamente no mês do meu aniversário, a incrível janela quebrada há gerações, com um dos cacos enormes de vidro ainda apoiado na moldura, e a tinta descascada de um dos pilares do parque, parada obrigatória de quase todos os meus roteiros. Os gêneros que a gente estoca para o almoço e a janta de cada dia, produtos fáceis de preparar, mas às vezes complicados para digerir, preferível a comer em restaurantes. O lado interessante de viajar e ter que se virar na cozinha é o próprio ato de cozinhar. A visita inesperada de um amiguinho que brinco de filmar com a câmera.
Em plena marcha para a subestação da CEMIG. Pouco antes de se chegar à subestação, o panorama daqui já é de tirar o chapéu. Daqui já se vê o topo do morro, o ponto culminante do perímetro urbano de Cambuquira, com o cruzeiro e as torres de celular. A subestação da CEMIG e o som da eletricidade passando por sobre as nossas cabeças. Passando a CEMIG, uma visão do caminho ainda a se percorrer para se chegar ao alto de Santa Quitéria. Afinal, estou no topo. O alto de Santa Quitéria. A torre e depois o cruzeiro, nessa ordem, me protegem do sol forte que está metendo ficha o dia inteiro. Lugar onde se pode ver restos de antigos rituais que aqui foram executados com precisão cirúrgica e litúrgica. Tenho companhia. A formiga indiferente ao sol sem misericórdia das montanhas. Nessa liturgia do silêncio, no topo do morro onde nem os pássaros aparecem para cantar, é que eu me entrego aos meus próprios rituais. Rituais de liberdade, distanciamento e solidão. No lugar onde ninguém pensaria em ir a essas horas, no topo disso tudo, é de onde enxergo Cambuquira. A vela que encontrei perdida aqui e acendi ao chegar vai se consumindo com o vento. Com ela, vou terminando meu ritual de silêncio nesse ermo. Da dança dos postes e torres em sua eterna solidão, sou a única testemunha disponível nesse momento, em toda a cidade aos pés desse morro. O outro lado, depois no Mataburro, uma nova paisagem se descortinando daqui de cima. Um lado ao qual nunca fui. A diferença que mais 100 metros de caminhada podem fazer.